79. Viver em outro mundo. Capítulo 615. Fala Clã Nubli na voz. Caso queira que o canal volte dos mortos com força total, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Quando a rainha ouviu Lulu, sua expressão não pôde deixar de mudar. Então você está dizendo que apenas depois da guerra que a raça dragão do mar veio a existir? A raça divina pretendia isso a fim de nos enfrentar? Lulu balançou sua cabeça e disse, você realmente não pode dizer isso, afinal, isso foi há muito tempo atrás. Minhas especulações é que a raça divina apenas conseguiu contatar a raça dragão do mar recentemente, o que os levou a nos enfrentar. Senão, eles não teriam esperado por 10.000 anos em vista de se revoltar. A rainha assentiu, seria impossível para a raça dragão do mar esperar para nos atacar. No entanto, nós ainda podemos afirmar que os dragões do mar são um bando de bastardos ingratos. Lulu também mantinha raiva em sua expressão. Quando ela checou os registros, ela não pode deixar de ficar irritada quanto mais ela lia. Esses dragões do mar eram muito desavergonhados. As sereias tinham lhes dado abrigo, mas no final eles ainda se rebelaram. Então a rainha bufou friamente e disse, raça dragão do mar, você apenas espere. Lulu, garanta de fornecer qualquer coisa que o Senhor Zawai precise. Talvez ele possa mudar a maré desta guerra. Lulu assentiu antes de se virar para partir. A rainha bufou friamente e então murmurou, raça dragão do mar, bom. Você realmente pensa que você pode governar o continente Ark inteiro? Quando Zawai e os outros retornaram para seu quarto, Laura olhou para Zawai em confusão e disse, irmão Ai, o que acabou de acontecer? Por que você subitamente se tornou arrogante? Zawai sorriu e disse, em qualquer negócio, expressar seu poder é uma das coisas mais importantes. Não esqueça que nós formamos uma aliança com a raça sereia. E desde que agora somos aliados, nós precisamos nos ver como iguais. Se nós mostrarmos nossa fraqueza, então eles perderiam a confiança em nós. Então Zawai abriu o monitor e iniciou o vídeo do encontro da rainha com Lulu. Depois de ouvir a rainha e Lulu, o rosto de Zawai e das outras não puderam deixar de ficar feio. Eles não pensaram que os dragões do mar realmente tivessem tal história com os homens peixe. Se eles realmente fossem uma peça de xadrez da raça divina, então a raça divina era aterrorizante demais. Laura olhou para o monitor antes de se virar para Zawai. Irmão Ai, você acha que os dragões do mar foram intencionalmente colocados aqui pela raça divina? Zawai balançou sua cabeça e disse, eu acho que não. Se eles fossem, então eles não teriam esperado por tanto tempo. Então quando a Igreja Radiante fosse a mais formidável, eles já teriam cooperado e conquistado o continente inteiro. Laura e as outras assentiram. Então Zawai suspirou e disse, mas não importa o que, nós devemos enfrentar os dragões do mar. Quando a hora chegar, nós apenas podemos interrogar os dragões do mar. Então nós poderemos descobrir a verdade. Laura e as outras assentiram novamente. Então Zawai mudou a cena do monitor, mostrando as preparações dos homens peixe. Neste momento, os locais próximos da pequena ilha tinham ficado muito ocupado. Pessoas da tribo da baleia e da tribo do peixe-espada foram enviados para pegar todas as bestas mágicas selvagens nas águas das redondezas. Além disso, a rainha também enviou outro comando fazendo todos os outros homens peixe irem em grande escala na sua captura de bestas e fez todos eles enviarem para a ilha. Zawai estava muito calmo quando viu força dos homens peixe. Em apenas um dia, eles tinham na verdade conseguido enviar 100.000 bestas para a ilha. Para eles, levar apenas um dia para coletar 100.000 bestas e as enviar para a ilha foi aterrorizante. Já haviam muitas bestas mágicas que foram capturadas. No entanto Zawai não apareceu, a rainha não enviou uma palavra para ele também. Na manhã seguinte, depois de comer seu café da manhã, Lola chegou e convidou Zawai para o grande salão. Além da rainha, Lulu também estava presente. Mas Lulu parecia como um servo comum agora, com sua cabeça abaixada em obediência. Além de Lulu, havia também um homem peixe tartaruga e um homem peixe baleia presente. Zawai se sentiu estranho. Como poderia essa homem peixe baleia ser capaz de aparecer no grande salão? Com seus corpos, era impossível para eles subirem usando os pilares de pedra.
Eles podem ter outras maneiras de entrar. Zhao Ai decidiu perguntar a Kair sobre isso depois. Após ver Zhao Ai chegar, a rainha assentiu e disse: Senhor Zhao Ai, entre. Deixe-me te introduzir ao capitão da guarda da ilha, os homem-peixe-baleia Dezan e o comandante da guarda, o homem-peixe-tartaruga Jintai. Zhao Ai olhou para esses dois e os identificou. A baleia foi o único que o escoltou para a ilha enquanto a tartaruga foi o único quem os levou até o palácio. Zhao Ai se curvou para os dois e então disse: É um prazer conhecê-los. Este Zhao Ai agradece aos dois por me trazer aqui. Eles também retornaram à cortesia de Zhao Ai, mas não ousaram pronunciar uma palavra. Então eles retornaram a ficar do lado da rainha. A rainha então se virou para Zhao Ai e disse: Senhor, nós já coletamos 100.000 bestas mágicas. Por favor, dê uma olhada nelas. Zhao Ai assentiu e disse: Tudo bem, eu estarei indo lá agora. Vossa Majestade, por favor, permita que este se retire primeiro. A rainha assentiu quando acenou sua mão e disse: Então eu terei que incomodar o senhor. Dazan, Jintai, certifique-se de cuidar de cada coisa que o senhor Zhao Ai precisar. Então os dois emitiram seu acordo antes de fazer uma reverência para a rainha e então partiram do grande salão com Zhao Ai. Quando eles saíram, as tartarugas já estavam preparadas para eles. Zhao Ai e as meninas então pisaram no topo das tartarugas antes de descerem da piscina e então desaparecer. Zhao Ai não teve tempo para prestar atenção em qualquer coisa agora. Quando as tartarugas entraram nos pilares, Zhao Ai sentiu que ele estava montado em uma montanha-russa. E a velocidade era muito mais rápida do que na Terra. Essa foi a primeira vez que Laura e as outras tinham experienciado isso, então elas não puderam deixar de gritar. Mas desde que elas já eram especialistas do 9º nível, apenas levou um tempo antes delas se acalmarem. Antes, quando eles estavam subindo, Zhao Ai lembrou que eles tinham levado cerca de 1 hora. Mas agora que eles estavam descendo, levou apenas alguns minutos para fazer isso. Em um piscar de olhos, eles já estavam na superfície do mar. Zhao Ai virou sua cabeça para olhar para Laura e as outras. Ele queria ver se elas estavam com medo. Mas quando ele viu suas expressões, Zhao Ai sentiu alívio. Embora Laura e as meninas tivessem ficado assustadas, suas expressões atuais revelou seu deleite. Zhao Ai não pôde deixar de sorrir amargamente. Ele na verdade sentiu que mulheres eram seres estranhos. Elas eram contraditórias demais. Elas gostavam de comida gostosa, mas elas também temiam ficar gordas. Elas pensavam que montanhas russas eram assustadoras, mas apenas no final se divertiam. Zhao Ai balançou sua cabeça enquanto ele forçava um sorriso antes de se virar para Jintai e dizer: Comandante Jintai, por favor, me leve para ver aquelas bestas mágicas. Jintai virou sua cabeça e sorriu fracamente. Eu estarei sendo injusto com o Sr. Zhao Ai. Eu não posso ficar neste local por muito tempo por causa dos meus deveres. No entanto, Dazan vai vir aqui e levar você para o local. Zhao Ai assentiu, então ele olhou para Jintai e disse: Obrigado, comandante. Mas comandante Jintai, como ele seria capaz de entrar e sair daquele lugar? Jintai sorriu e disse: O senhor não precisa se preocupar. A própria rainha enviou uma palavra de que o senhor e suas esposas estão livres para se mover pelo território das sereias. Ninguém restringirá sua liberdade. Zhao Ai assentiu e disse: Tudo bem. Então eu terei que agradecer sua majestade. Minhas esposas estão muito curiosas sobre esse lugar. Mesmo eu estou coagido a olhar por aí. Jintai sorriu. Então o senhor será muito bem recebido aqui. O domínio da sereia é muito bonito. Além disso, a tribo real é muito hospitaleira. Eu acredito que eles rapidamente se tornariam amigos das suas esposas. Então depois que ele disse isso, uma grande protuberância de repente apareceu na superfície do mar. Então a figura montanhosa de Dazan subitamente apareceu. Depois que Dazan apareceu, ele imediatamente fez uma reverência para Zhao Ai e disse: Senhor, por favor venha comigo. Eu irei levar você para ver as bestas mágicas. Zhao Ai assentiu, então ele montou na montaria de Dazan. Quando Laura e as outras estavam prestes a subir, Zhao Ai sorriu para elas e disse: Vão brincar nesse meio tempo. Eu não vou demorar. Quando elas ouviram Zhao Ai, as mulheres não puderam deixar de olhar fixamente antes de seus olhos subitamente se iluminarem. Nós realmente podemos brincar? Bom, fantástico. Zhao Ai sorriu fracamente e então se virou para Jintai e disse:
Comandante Jintai, eu terei que incomodar você. Eu certamente voltarei logo. Jintai sorriu fracamente e disse: o senhor pode ficar tranquilo. Então ele fez uma reverência para Jintai antes de se virar para Dazan e dizer: Capitão Dazan, vamos lá. Dazan assentiu. Então ele comandou sua montaria para se mover na direção de uma ilha. Logo depois que Zhao Ai deixou a Ilha da Sereia, ele tinha chegado em uma ilha próxima onde um grande número de homens-peixe estava presente. Esses homens-peixe tinham trazido muitas bestas mágicas. Essas bestas estavam todas vivas. Algumas delas eram selvagens enquanto algumas outras estavam lutando. Quando Zhao Ai viu essa cena, ele não pôde deixar de encarar. Ele virou sua cabeça para Dazan e disse: Capitão Dazan, bestas mortas estão bem. Mesmo se elas estiverem vivas, elas ainda acabariam mortas pelas minhas mãos. Eu preciso que elas estejam mortas antes de eu poder transformá-las em mortos-vivos. Quando Dazan ouviu Zhao Ai, ele assentiu e então disse: Tudo bem, senhor. Por favor, espere um momento. Então Dazan virou sua cabeça para os homens-peixe e disse: Mate aquelas bestas mágicas, e então vocês podem partir. Os homens-peixe ofegaram, mas eles ainda obedeceram. Eles puxaram todos os tipos de armas e mataram todas as bestas mágicas que eles trouxeram. Entretanto, depois de matar aquelas bestas mágicas, os homens-peixe não partiram. Cada um deles olhava curiosamente para Zhao Ai. Vendo suas expressões, Zhao Ai não pôde deixar de olhar fixamente. Então ele mudou seu pensamento e entendeu o que estava acontecendo. Esses homens-peixe podem estar cientes do que ele estava prestes a fazer. Eles não tinham visto um mago negro fazer mortos-vivos antes, portanto, eles estavam curiosos para ver como era. Zhao Ai sorriu fracamente e não disse nada. Ele olhou para 100.000 bestas mágicas empilhadas na frente dele. Além disso, desde que algumas bestas mágicas eram muito grandes, a pilha parecia como uma colina. Zhao Ai tirou seu cajado fantasma de sangue antes de murmurar alguns encantamentos falsos. Então ele acenou seu cajado quando uma névoa negra apareceu e cercou a pilha de bestas mágicas. Os homens-peixe olharam para a massa de névoa negra que envolveu a pilha de animais. Logo, a névoa negra desapareceu. Mas o que os homens-peixe viram foi algo que os fez gritar em alarme. Viver em outro mundo. Capítulo 616. A pilha de bestas mágicas mortas agora se tornou em uma pilha de ossos. Não havia sangue ou carne. Somente ossos estavam presentes. Isso deu um forte impacto naqueles que estavam presentes. Os homens-peixe não puderam deixar de sentir um arrepio. E neste momento, mais coisas chocantes aconteceram. A pilha de ossos tinha começado a se mover. Sob os olhares dos homens-peixe, cada osso daquela pilha começou a se mover. Os ossos então começaram a rolar para o mar antes de lentamente se formar e se alinhar. Os grandes estavam no fundo enquanto as bestas pequenas estavam na frente. Logo, 100.000 bestas mágicas tinham se organizado em uma formação de cubo, enchendo o espaço circundante do mar. Os homens-peixe não puderam deixar de recuar enquanto suas expressões mudavam. Eles queriam estar o mais longe possível desses mortos-vivos. Vendo os homens-peixe recuarem, Zhao Ai se moveu levemente com uma intenção. As bestas mortas-vivas de repente desapareceram. As únicas que foram deixadas para trás eram duas bestas do tipo tartaruga. Zhao Ai pulou no topo da tartaruga morta-viva e então se curvou para Dazan. Eu agradeço ao Capitão Dazan. Eu devo partir primeiro. Eu quero dar uma olhada no que minhas esposas estão fazendo. O capitão não precisa me acompanhar mais. Então a tartaruga abaixo de Zhao Ai moveu seus 4 membros enquanto lentamente nadava na direção da Ilha da Sereia. Mas neste momento, Dazan ainda não tinha se recuperado. Somente quando Zhao Ai estava perto da Ilha da Sereia que Dazan se recuperou. Seu rosto não pôde deixar de mudar quando ele virou sua cabeça para olhar para Zhao Ai. Seus olhos estavam cheios de pavor. Na sua mente, Zhao Ai tinha se tornado uma pessoa perigosa. Esse companheiro pode realmente carregar centenas de bestas mortas-vivas com ele. Tal pessoa estando na Ilha da Sereia era um fato muito inseguro. Depois de pensar sobre isso, Dazan imediatamente incitou sua montaria enquanto ele seguia junto com Zhao Ai na direção da Ilha da Sereia. Enquanto Zhao Ai estava procurando por suas esposas, Dazan foi procurar por Jintai. Ele pensava que monitorar cada movimento de Zhao Ai era imperativo para sua própria segurança. Zhao Ai não estava ciente do que Dazan estava pensando.
Ele apenas ficou no topo da sua tartaruga morta-viva enquanto olhava ao redor da Ilha da Sereia. A Ilha da Sereia era muito grande e estava cercada por numerosos recifes. Algumas sereias que estavam brincando nos recifes também podiam serem vistas de tempos em tempos. Enquanto Zhao estava intrigado, as sereias estavam curiosas sobre Zhao também. Sentindo seus olhares, Zhao fez seu melhor para não encontrar suas vistas. Ele não conhecia os costumes daqui, então ele podia entrar em problemas se ele as olhar nos olhos. Mas o que fez Zhao se sentir estranho foi o fato de que ele não tinha visto nenhuma velha sereia. Todas as que ele tinha visto pareciam com jovens e belas mulheres. Mesmo dentro do palácio, Zhao não conseguiu encontrar uma velha sereia enquanto usava o monitor. Logo, Zhao finalmente encontrou Laura e as outras. Elas estavam atualmente sentadas em um recife enquanto conversavam com algumas sereias. O grupo parecia muito alegre. Meg tinha olhos afiados, então quando ela viu Zhao, ela imediatamente acenou na direção dele. Zhao direcionou a tartaruga para ir em frente antes de olhar nelas e dizer: "Vocês podem brincar um pouco mais. Eu vou ir discutir alguns assuntos com Sua Majestade." "Certo. Eu também estarei deixando algumas tartarugas aqui para poupar o comandante Jintai do problema." Então ele largou algumas bestas mágicas mortas-vivas do tipo tartaruga. Então ele assentiu na direção de Laura e das outras antes de voltar para o meio do pilar de pedra. Quando ele chegou no pilar de pedra, Zhao descobriu que Dazan e Jintai já estavam lá. Quando ele chegou mais perto, ele descobriu que suas expressões tinham mudado. Zhao cuidadosamente olhou nos seus olhos e descobriu que havia uma pitada de medo nos olhos de Dazan. Entretanto, embora ainda houvesse medo nos olhos de Jintai, também havia um toque de excitação misturado também. Zhao não pensou demais nisso. Ele veio aqui para cooperar com as sereias e não fazer deles inimigos. Então, enquanto as sereias o tratarem como um aliado, Zhao acreditava que eles não o atacarão. Quando Zhao veio adiante, Jintai e Dazan imediatamente deram uma saudação. Zhao podia sentir que o cumprimento desta vez era mais sincero do que antes. Zhao imediatamente retornou o gesto antes de se virar para Jintai e dizer: "Comandante, eu já dei a Laura e as outras algumas tartarugas. Você não precisa enviar pessoas para pegá-las." "Certo, eu posso ir ver a rainha agora." Jintai assentiu e disse: "Venha comigo." Então ele usou sua montaria para nadar contra a correnteza do pilar de pedra. Zhao deu um aceno para Dazan antes de seguir Jintai. Quando Dazan olhou para as costas partindo de Zhao, ele não pôde deixar de soltar um longo suspiro. Desde que ele viu Zhao transformar aquelas bestas mágicas em mortos-vivos, ele tinha começado a sentir uma imensa pressão quando viu Zhao. Mas agora que ele tinha partido, Dazan sentiu alívio. Dazan olhou para o pilar e então disse: "Parece que os dragões do mar têm uma aterrorizante má sorte." Então ele balançou sua cabeça quando ele submergiu na água. Zhao, junto com Jintai, tinha retornado para a grande piscina. Depois de chegar na margem, Zhao imediatamente armazenou sua besta mágica morta-viva no espaço. Então ele deu uma saudação a Jintai antes de ir na direção do grande salão. Mas antes de Zhao chegar no grande salão, Lola veio cumprimentá-lo. Quando Lola viu Zhao, ela não pôde deixar de olhar levemente. Então ele imediatamente disse: "Senhor Zhao, Sua Majestade já está esperando por você lá dentro." Zhao assentiu. Então Lola se virou e levou Zhao na direção do grande salão. Após chegar no interior, Zhao viu que Lulu estava sentada ao lado da rainha como se estivesse dizendo algo a ela. A rainha também estava ouvindo enquanto ela sentia de vez em quando. Depois que Zhao e Lola cumprimentaram a rainha assentiu e disse: "Eu não esperava que o senhor voltasse tão rápido." A invocação do senhor ocorreu suavemente. Zhao sorriu levemente e disse: "Muito suave. Vossa Majestade não precisa se preocupar com isso. Eu posso ir para o campo de batalha a qualquer momento que eu quiser. Você deve saber que o poder da magia negra atinge seu auge no campo de batalha." A rainha assentiu e disse: "Eu peço que o senhor espere por 2 dias. Em 2 dias, as baleias, peixes espada e tartarugas enviariam um exército na direção das linhas de frente. O senhor pode então ir junto com eles." Zhao assentiu e disse: "Então eu irei junto com o arranjo da Vossa Majestade. Se possível, eu gostaria de pedir à Vossa Majestade que me dê alguma informação sobre os dragões do mar e seu exército." "Está tudo bem?" A rainha assentiu: "Não tem problema.
O senhor pode ficar tranquilo. Aqueles materiais chegarão o mais rápido possível até você. Zhao Ai assentiu e então se curvou para a rainha. Então Zhao Ai gostaria de pedir licença. Se existir mais bestas mágicas, por favor envie alguém para me informar. A rainha assentiu, tudo bem, se o senhor tiver algo que queira, então não hesite em enviar uma palavra. Zhao Ai assentiu, e então expressou sua gratidão antes de se curvar para a rainha e depois partir. Quando Zhao Ai partiu, Luolu imediatamente se virou para a rainha e disse, Vossa Majestade, esse Zhao Ai é perigoso demais. Ele apenas acenou e transformou 100.000 bestas mágicas em mortos-vivos. Além disso, ele realmente pode armazená-las em algum lugar. Tal pessoa vivendo aqui é muito perigoso. A rainha sorriu fracamente e disse, não precisa se preocupar com Zhao Ai. Ele é nosso aliado. Quanto mais forte ele for, mais vantagem nós teremos. Tenho certeza, nenhuma coisa ruim acontecerá. Luolu respondeu, agora que eu vi que são os magos negros, eu posso entender por que o continente os julgou como emissários do mal. Eles são realmente assustadores. Num piscar de olhos, 100.000 bestas mágicas foram transformadas em ossos. Foi muito assustador. Eu realmente não sei como ele conseguiu suas esposas. Ele simplesmente não as pegou, certo? A rainha olhou para Luolu e sorriu. Luolu, não julgue uma pessoa por sua aparência externa. A igreja radiante era incomparavelmente sagrada na superfície, mas realmente tem o pior pessoal. E embora o senhor Zhao Ai use magia negra, ele na verdade, não machucou nenhuma pessoa inocente. Luolu, lembre-se disso, força não descreve bem ou mal, é a pessoa em si que decide se é boa ou má. Entendeu? Luolu assentiu, eu entendo. Vossa Majestade, com a adição do senhor Zhao Ai, eu me tornei muito mais confiante em nossas chances de vencer esta guerra. Também, Vossa Majestade, o que o senhor Zhao Ai quer dizer quando ele disse que um mago negro é mais poderoso em um campo de batalha? A rainha sorriu e disse, o que mais tem num campo de batalha? Pessoas mortas. Um mago negro pode transformar aqueles cadáveres em mortos-vivos. Além disso, aqueles mortos-vivos também podem fazer a equipe oposta perder moral. Pense sobre isso. Você tem camaradas que você compartilhou alegria e medo junto. Então quando aqueles camaradas morrem, eles de repente se levantam e começam a te atacar. Naquele momento, você teria a coragem de virar suas armas contra seus amigos? Ou você vai se virar e fugir? Após ouvir a rainha, o rosto de Luolu não pôde deixar de ficar pálido. Embora ela não tenha ido a um campo de batalha, ela tinha participado de caças a bestas mágicas em grupo. Se o que a rainha disse acontecesse com ela, então ela imediatamente colapsaria. A cena descrita pela rainha fez Luolu estremecer de medo. A rainha olhou para Luolu e sentiu que ela tinha assustado demais. Então ela acariciou o ombro de Luolu e disse, por causa disso que os magos negros se tornaram os magos mais poderosos antes da chegada da Igreja Radiante. Mas também haviam magos negros que amavam abater civis em vista de transformá-los em mortos-vivos. Esses magos negros devem ser destruídos. Luolu assentiu. Então a rainha olhou para Luolu e continuou, você não tem que duvidar da personalidade do senhor Zhao Ai. Os status de suas esposas não são baixos. Desde que você não foi ao continente, então você não sabe que a história do senhor Zhao Ai e suas esposas se espalhou por todas as nações humanas. O senhor Zhao Ai é uma pessoa que muitas pessoas invejam. Luolu olhou para a rainha e disse, Vossa Majestade, o senhor Zhao Ai é realmente famoso no continente. Mas ele é um mago negro, ninguém o teme. A rainha balançou sua cabeça e disse, a reputação do senhor Zhao Ai no continente pode apenas ser considerada normal. Mas quando os plebeus mencionam seu nome, eles não podem deixar de chamá-la de vicioso e cruel. Ele transformou centenas de milhares de tropas do Império Aksu em mortos-vivos em uma única noite. Ouvindo isso, você também não pensaria que ele é vicioso e cruel. Viver em outro mundo. Capítulo 617. Quando Luolu ouviu a rainha, seu rosto não pôde deixar de mudar. Vossa Majestade, isso é verdade? O senhor Zhao Ai realmente transformou centenas de milhares de soldados do Império Aksu em mortos-vivos em uma noite. Então ele não é uma pessoa má? Porque o pessoal do continente apenas o chama de vicioso e cruel. A rainha forçou um sorriso e disse, as pessoas do continente não são muito diferentes dos homens peixe, eles também respeitam a força. O senhor Zhao Ai é forte,
Então ninguém ousa ofendê-lo. Além disso, o Sr. Zhao não matou os soldados do Império Aksu sem nenhuma razão também. O Império Aksu enviou aqueles soldados para o território do Sr. Zhao, proclamando que eles eram donos da terra. Por causa disso, o Sr. Zhao não teve outra escolha além de ser indelicado. Luo Luo franziu a testa e disse, mesmo assim, o Sr. Zhao é muito frígido. Porque ele teve que matar aquelas centenas de milhares de pessoas. A rainha sorriu amargamente e disse, se o Sr. Zhao não os matasse, então ele não teria atingido sua altura atual. Você deve ter ouvido o propósito de o Sr. Zhao ter vindo aqui. O futuro do continente Arco inteiro está em risco. Ele até mesmo foi ao campo de gelo do Polo Norte pessoalmente em vista de recuperar a lança do deus besta dos homens fera. Tal pessoa não pode ser descrita como frígido. Ele é alguém que não perdoaria a seus inimigos enquanto também é alguém que apoiaria seus aliados. Seus ideais são simples. Quando ela ouviu a rainha, Luo Luo não pôde deixar de assentir. Não era apenas os outros, sua raça sereia respeita a força também. Proteger aliados e suprimir inimigos era uma ideologia muito simples neste mundo. Mesmo entre os homens peixe essa ideia é encontrada a todo dia. Não era uma coisa estranha. A rainha deu um suspiro e disse, de fato, os dragões do mar estavam fazendo isso também. Os tubarões em guias elétricas se tornaram seus aliados próximos enquanto eles suprimem aqueles que não estão do lado deles. E isso aconteceu apenas porque nós estávamos frouxos demais com nossa vigilância. Nós não fomos capazes de descobrir suas ambições a tempo. Lulu também suspirou, porque seus negócios tratados com o continente eram curtos, suas mercadorias tinham se tornado escassas. Por causa disso, as sereias decidiram estabelecer a união mercante do deus do mar e trouxe o que eles precisavam dos humanos. Devido às sereias estarem focadas demais neste assunto, elas foram incapazes de ver os movimentos feitos pelos dragões do mar. Quando elas descobriram, já era tarde demais. Porque as sereias tinham se concentrado em negócios, os dragões do mar tinham usado essa oportunidade para se revoltar, pegando as sereias de guarda baixa. Mas foi afortunado que elas agora tinham um poderoso aliado que era Zhao. Os dragões do mar não seriam capazes de viver significativamente desta vez. A rainha se virou para Luo Luo e disse, Luo Luo, em 2 dias, o Sr. Zhao irá junto com os outros em direção às linhas de frente. Você deve ir com eles também. Embora o Sr. Zhao seja forte, ele ainda não está familiarizado com a raça homem-peixe. Você deve ajudá-lo com esse aspecto. Seria melhor se derrotássemos os dragões do mar com um golpe. Mas mesmo se não pudermos, no mínimo, nós devemos empurrá-los para uma posição defensiva. Entendeu? Luo Luo assentiu e disse, eu entendi, Vossa Majestade. A rainha assentiu e disse, o que as esposas do Sr. Zhao estão fazendo agora? Eles estão bem? Lembre-se de fazer vínculos com aquelas mulheres. Seria bom para nós termos um bom relacionamento com ele. Além disso, suas esposas também detêm grande influência no continente, não as ofenda. Luo Luo sorriu e disse, Vossa Majestade, fique tranquila. As esposas do Sr. Zhao estão indo muito bem. Eles são muito amigáveis e também têm um relacionamento muito bom com nossas irmãs. A rainha sorriu e então disse, então isso é bom. Esse assunto pode ser a oportunidade da nossa raça homem-peixe. Se nós pudermos cooperar com o Sr. Zhao, então talvez nós possamos abertamente fazer negócios com os humanos mais tarde. Afinal, a influência da Igreja Radiante diminuiu no continente. Tudo bem, vá se preparar, Luo Luo. Você ainda tem que seguir o Sr. Zhao em 2 dias. Luo Luo assentiu e então se curvou antes de se virar para partir. Zhao estava atualmente dentro do espaço, olhando para o monitor. O monitor mostrava a conversa entre a rainha e Luo Luo. As palavras da rainha deixaram Zhao muito surpreso. Ele não esperava que a rainha teria tanta fé nele. Mas isso foi uma coisa boa para Zhao. Lidar com os dragões do mar não era um assunto difícil. De fato, aquelas 100.000 bestas marinhas mortas-vivas já eram bastante para fazer isso. Afinal de contas, esses mortos-vivos são de alto nível. Depois que Luo Luo recuou, Zhao mudou o monitor para outro lugar. Então, Zhao se sentou quietamente dentro. Desta vez, sua viagem até os homens-peixe tinha lhe trazido grandes lucros. Ao mesmo tempo, Zhao descobriu sua avaliação no continente, vicioso e cruel. Vicioso e cruel. Ei,
Parece que eu incorporei aquelas duas palavras agora. Zhao Ai murmurou na sala de estar. Nada aconteceu pelo resto do dia. No entanto, ainda haviam pessoas que continuavam trazendo todos os tipos de bestas mágicas para a Ilha da Sereia. Mas desta vez, eles as trouxeram mortas, não vivas. Entretanto, Zhao Ai não estava muito ansioso em tornar elas em mortos-vivos. Ao mesmo tempo, as sereias não procuraram por ele. No dia seguinte, Zhao Ai saiu para transformar aquelas bestas mágicas em mortos-vivos. Embora ainda houvesse alguns homens-peixe nas redondezas, suas expressões não eram mais de curiosidade, mas sim de medo. Depois de ficar em preparação por 2 dias, o exército de homens-peixe finalmente se reuniu. Embora os dragões do mar tivessem 10 milhões de soldados, Zhao Ai ainda estava chocado em ver os reforços que foram reunidos pela raça sereia. Esse era um exército de não menos que 2 milhões de pessoas. Vendo esses números, Zhao Ai ficou entorpecido. Ele ficou sem palavras sobre a população dos homens-peixe. Eles casualmente recrutado 2 milhões de pessoas, enquanto um rebelde pode chegar a centenas de milhares de soldados. Zhao Ai estava um pouco feliz. Felizmente, os homens-peixe não seriam capazes de sobreviver em terra por muito tempo. Senão, o continente inteiro já podia ter sido tomado por eles. Desta vez, a rainha pessoalmente levou Zhao Ai para fora da Ilha da Sereia. Isso deixou os outros homens-peixe chocados. Eles não esperavam que a rainha tivesse esse tanto de respeito por Zhao Ai. De fato, aquele pessoal tinha entendido mal a rainha desta vez. Além de enviar Zhao Ai para fora, ela também queria dar um discurso para os soldados. O único que liderava os soldados desta vez era Dazan. Dazan era o capitão da guarda da Ilha da Sereia. Mas desde que a situação das linhas de frente se tornou urgente, e além de Dazan ter contato prévio com Zhao Ai, a rainha decidiu enviar Dazan junto com esse exército em vista de cooperar com Zhao Ai com mais suavidade. A cerimônia de voto dos homens-peixe era o mesmo que a dos humanos. A rainha disse algumas palavras de encorajamento antes de designar Dazan como o comandante do exército. Mas neste momento, Zhao Ai agora estava dentro do corpo de uma baleia de escama laminada. Essa baleia era uma das do espaço de Zhao Ai. Ele tinha transformado essa baleia de escama laminada em um morto-vivo que era igual ao alien. A sua constituição tinha lhes dado a oportunidade de torná-lo em salas. E desde que a baleia de escama laminada era muito maior que a alien, sua sala interna era muito grande também. Zhao Ai fez uma sala de estar, quarto, bem como um banheiro instalado dentro. Naturalmente, essas coisas estavam ali apenas como decoração. Zhao Ai gastava a maior parte do seu tempo dentro do espaço. A baleia de escama laminada estava completamente preservada. A camada de pele foi preservada também. Contudo, sua pele tinha se tornado transparente. Alguém poderia claramente ver a exterior enquanto estivesse no interior da baleia. Mais importante, não havia água que pudesse entrar na baleia, então não havia nenhuma água salgada dentro. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também podia usar magia a fim de assegurar que eles tivessem amplas quantidades de ar para respirar dentro. A esta altura, Zhao Ai estava dentro da baleia junto com Laura e as outras. Havia apenas um forasteiro dentro, e era a pessoa que a rainha tinha enviado em ordem de ajudar Zhao Ai, a pequena sereia Lulu. As sereias não têm suas próprias montarias únicas. No entanto, elas tinham uma habilidade peculiar que ninguém tinha. Elas podem tornar qualquer besta marinha em sua própria montaria. Naturalmente, também haviam algumas sereias que decidiram criar suas próprias bestas como suas montarias, mas aqueles casos eram raros. A rainha disse a Zhao Ai que Lulu estaria ali para ajudá-lo a se familiarizar com as várias raças de homens-peixe. Mas ela não iria interferir com a luta de Zhao Ai. Na verdade, não havia necessidade da rainha lhe dizer isso, pois ele já sabia sobre Lulu. Mas ele não disse nada e apenas educadamente convidou Lulu para dentro da baleia de escama laminada. Ele também preparou um quarto cheio de água salgada dentro. O reforço do exército lentamente foi na direção das linhas de frente. Embora eles tivessem passados por algumas pequenas tribos, esse pessoal estava sob o governo das sereias. Algumas pequenas tribos até mesmo despacharam seus membros para ajudar o reforço do exército. Ao mesmo tempo, também haviam algumas tribos de homens-peixe que levariam alguns corpos de bestas marinhas. Naturalmente, Zhao Ai não foi educado e ele os tornou em mortos-vivos no local. Haviam também algumas bestas que o exército pegou ao longo do caminho, então eles também foram entregues a Zhao Ai.
Dazan calculou que a quantidade de mortos-vivos que Zhao Ai tinha feito nesses dias agora tinha chegado a mais de 500.000. Tal quantidade era atordoante, agora era um quarto do reforço do exército. Neste ponto, o choque e medo que Dazan detinha na direção de Zhao Ai tinha gradualmente se tornado entorpecimento. Mesmo se Zhao Ai conseguisse transformar todas as bestas no oceano em mortos-vivos, ele não ficaria mais surpreso. Embora seu número seja enorme, seu avanço não foi lento. Esse era o mar, não a terra. Então o exército não precisava se preocupar com o terreno, grama e nem comida. Esse era o oceano onde haviam muitos tipos de bestas mágicas de baixo nível. Esse pessoal nem mesmo consegue terminar de comer sua comida, muito menos se preocupar com ela. Viver em outro mundo. Capítulo 618. Já estava escuro, e eles já estavam no fundo do mar e mal podiam ver alguma luz do sol. No entanto, ainda haviam muitos deles ao ponto onde muitos pequenos homens-peixe foram empurrados para perto da superfície, o que os tornou alvo de algumas bestas mágicas aéreas. Durante sua viagem de dia eles não descansaram nem um pouco, portanto, eles precisavam dormir à noite. Zhao Ai e os outros agora estavam dentro da sala de estar na baleia de escama laminada. Tinha-se passado alguns dias desde que eles partiram da Ilha da Sereia. No entanto, eles não tiveram muito tempo entre si porque Luolu estava com eles. E desde que Laura e as outras se tornaram amigas próximas dela, elas frequentemente dormiriam uma com a outra. Por causa disso, Zhao Ai teve poucas oportunidades para conversar com suas esposas. Hoje, Luolu finalmente foi descansar em seu próprio quarto. Então Zhao Ai e as meninas ganharam a oportunidade para entrar no espaço. Zhao Ai olhou para a expressão de Laura e das outras. Elas pareciam que não tiveram uma boa noite de sono por um tempo. Zhao Ai não pôde deixar de sorrir e dizer, qual o problema? Vocês não descansaram no espaço ultimamente, não tiveram uma boa noite de sono. Laura sorriu amargamente e disse, eu realmente não sei porquê, mas sereias são muito frias. Seria estranho se alguém pudesse dormir confortavelmente com elas. Letícia sentiu também e disse, mas eu ainda invejo as sereias. Surpreendentemente, elas não parecem velhas. Não importa quão alta sua idade seja, elas ainda pareceriam como se elas tivessem 20 anos de idade. Essa foi a primeira vez que Zhao Ai tinha ouvido esse assunto. Ele não pôde deixar de olhar para Letícia e dizer, oh, é isso? Não admira que eu não puder ver nenhuma sereia velha durante nossa estadia na Ilha da Sereia. Também, porque não existem homens na sua raça. Como elas se reproduzem? Quando Megan ouviu Zhao Ai, seu rosto não pôde deixar de ficar vermelho. Então ela olhou para Zhao Ai e disse, as sereias têm uma habilidade secreta. Depois de uma certa idade, enquanto elas comerem uma fruta especial da Ilha da Sereia, elas ficariam grávidas e dariam à luz a uma criança. Também existe outra maneira. Uma vez que a rainha atinja 40 anos de idade, ela pode usar um método especial para fazer um ovo do qual pequenas sereias nasceriam dele. Mas esse método danificaria a vitalidade da rainha. Algo que a fruta não faria. Zhao Ai olhou fixamente, então ele murmurou, então é desse jeito. Não admira que não pude ver nenhum homem. Ah. Então o que vocês têm feito na Ilha da Sereia? Vocês se divertiram. Também, vocês conseguiram ver a fruta. Megan olhou para a expressão de Zhao Ai e não pôde deixar de rir. Eu já sei qual a resposta para essa pergunta você quer. E sim, nós a vimos. A fruta apenas cresce na Ilha da Sereia. A fruta está na própria raiz, e diretamente absorve nutrientes do mar. Era muito misteriosa. Nós imploramos por meio de antes delas nos permitirem pegar um pedaço da raiz. Caieira colocou no armazém. Zhao Ai respondeu, oh, eu não sabia sobre isso. Cair, rapidamente me mostre a raiz. Caieira sentiu e então tirou a raiz. Depois que a raiz foi retirada, uma notificação imediatamente veio do espaço. Descoberta a raiz que está cheia de vitalidade. A vitalidade de tudo no espaço é melhorada. Se plantada no espaço, a vitalidade da raiz ficaria cada vez mais forte. Espaço atualizado para nível 59. Esperando ansiosamente pelos esforços futuros do anfitrião. Zhao Ai encarou antes de ficar extasiado com alegria. Ele imediatamente fez Cair pegar um local para plantar a raiz. No final, a raiz foi plantada ao lado da casa com Cair cuidando bem dela. Megan e as outras não esperavam que a raiz atualizasse o espaço. Depois que Zhao Ai plantou a raiz,
Ele não pôde fazer nada além de se virar para Laura e as outras antes de rir alegremente. Minhas esposas, vocês realmente fizeram muito bem desta vez. Deixe este aqui dar a vocês um presente. Nós vamos trabalhar duro em fazer a próxima geração. Então ele puxou Megan para casa. Embora Laura e as outras estivessem coradas, elas ainda seguiram atrás. O exército viajou por 13 dias até o momento. Neste ponto, eles já estavam em um lugar não muito longe das linhas de frente. Eles estavam atualmente se preparando para descansar para que eles pudessem chegar nas linhas de frente de uma vez. Naturalmente, Zhao Ai não negou isso. Ele também não estava ocioso nesses últimos dias. Além de transformar as bestas mágicas em mortos-vivos, Zhao Ai também estava aprendendo a como liderar um exército embaixo d'água de Dazan. Na guerra entre os humanos e os homens-fera, Zhao Ai tinha conseguido aprender como os humanos e os homens-fera lideravam suas tropas. Entretanto, os métodos usados pelos homens-peixe eram diferentes. Primeiro, enquanto os humanos e os homens-fera precisavam se preocupar com logísticas, os homens-peixe não precisavam. Então Zhao Ai não precisava se preocupar com esse aspecto mais. E outra coisa foi o fato de que o exército de homens-peixe pode se mover em 3 dimensões enquanto os humanos e os homens-fera podem apenas usar a terra lisa. Liderar e lutar neste campo de batalha tridimensional era um mundo completamente diferente para Zhao Ai. O avanço da raça humana e homem-fera foi dividido em vanguarda, o exército central, e a guarda traseira. Aqueles 3 eram a formação mais comum para qualquer exército no continente. Mas os homens-peixe tinham uma aproximação diferente. Comparado ao continente, as formações dos homens-peixe eram muito mais complicadas. Se o exército do continente pode ser visto como bloqueio triplo, um exército homem-peixe seria apenas como um cubo de Rubik. Cada face do cubo teria 9 exércitos enquanto os oficiais mais importantes do exército estariam no centro do cubo. Essa maneira de liderar um exército deixou os olhos de Zhao Ai em branco. Esse tipo de formação não pode apenas atacar, também pode defender adequadamente enquanto ao mesmo tempo, deixando espaço bastante para recuar. Havia muitas possibilidades com tal formação, era realmente de abrir os olhos. Esse arranjo dos homens-peixe era naturalmente muito mais difícil de gerenciar se comparado aos exércitos humanos. Foi ótimo que eles não precisavam se preocupar com logísticas. Senão, Zhao Ai reconheceu que mesmo aqueles generais homens-peixe teriam problemas em ir para a guerra. Dazan é o capitão dos guardas da raça da sereia, então sua habilidade certamente não era normal. Embora esse exército fosse constituído de 2 milhões de pessoas, Dazan ainda conseguiu facilmente comandar. Olhar para ele fez Zhao Ai aprender muito. Em vista de aprender a como Dazan estava liderando o exército, Zhao Ai ficou perto dele nesses últimos dias. Ele mesmo fez Kair gravar seus movimentos. Antes de Zhao Ai ir descansar à noite, ele repetidamente olharia e revisaria a maneira de Dazan liderar suas tropas. Laura e as outras tinham ficado curiosas também, então elas também se juntaram na pesquisa de Zhao Ai. No final, Zhao Ai descobriu que ele não tinha talento para liderar um exército. Se ele fosse ser um comandante, ele poderia apenas ser um vice ou alguém que gerenciava uma pequena divisão. Se ele realmente os liderasse, quem sabe o que aconteceria? O que surpreendeu Zhao Ai foi o fato de que Letzi e Megan pareciam ter o talento em liderar exércitos. Se elas fossem liderar um exército, elas com certeza achariam bastante fácil. Quanto a Laura, ela já era uma força poderosa no comércio, então suas habilidades ao comandar um exército estavam a par com a habilidade de Zhao Ai. Os dois quase tinham o mesmo talento. Vendo essa situação, Zhao Ai decidiu parar de estudar e apenas fez Megan e Letzi aprenderem no seu lugar. De qualquer forma, elas não tinham nada para fazer mesmo. Geralmente, elas iriam ajudar Laura no gerenciamento dos assuntos da família Buda. Mas de fato, Laura sozinha era o bastante para fazer todas essas coisas. Mas era bom que elas agora tinham algo mais para fazer, isso as deixou muito mais felizes com esse desenvolvimento do que Zhao Ai. Entretanto, elas ainda não podiam serem consideradas comandantes genuínas neste ponto. Afinal de contas, as coisas que elas tinham aprendido desta vez eram apenas sobre formações de batalha. Elas ainda tinham muito a aprender sobre o campo de batalha em si. Zhao Ai não estava sob o comando de ninguém, então assim que a batalha contra os dragões do mar começasse, elas teriam uma chance de liderar um exército. Isso lhes daria alguma experiência em combate. Na manhã seguinte,
Zhao Ai e os outros se apressaram na direção das linhas de frente. Zhao Ai também perguntou a Luolu sobre a situação atual lá. As linhas de frente estavam em um terreno muito especial. No lado esquerdo estava uma trincheira. Essa trincheira foi chamada a Trincheira do Diabo pelos homens-peixe por causa da fria corrente submarina presente nas suas partes profundas. Essa corrente submarina era invisível, e não importa se era uma besta ou um homem-peixe, uma vez que eles entram em contato com essa corrente submarina, eles imediatamente seriam congelados até a morte. E depois de serem lavados pela água, eles imediatamente se quebrariam em pedaços. Mais importante, esse lugar também era o domínio dos povos demoníacos. Os povos demoníacos eram bestas mágicas de alto nível do mar. Cada povo demoníaco crescido possuía força próxima do 9º nível. E eles eram os únicos seres que eram capazes de sobreviver na trincheira. Felizmente, os povos demoníacos raramente saem do seu território. Mas mesmo assim, essa área ainda foi rotulada como proibida pela população dos homens-peixe. No lado direito da linha de frente também estava outra área restrita, o Recife Sugador de Almas. Esse recife foi densamente coberto por corais. Todos aqueles que foram para o interior nunca conseguiram sair. Os homens-peixe já tinham enviado pessoas para examinar o lugar. Eles não foram muito longe, mas eles entenderam que a situação dentro era realmente muito alarmante. No Recife Sugador de Alma, enquanto alguém entrar, eles imediatamente perderiam todo o sentido de direção. Eles se encontrariam caminhando em círculos. Esse tipo de armadilha funciona em todas as direções, não apenas em 2 dimensões. Adicionalmente, também haviam bestas mágicas venenosas dentro. A ameaça que aquelas bestas mágicas representavam não era algo para ser ridicularizado também. Uma vez que você for envenenado, você não será poupado. Por causa desses 2 lugares, a raça da sereia decidiu colocar sua linha defensiva aqui. Esse lugar era o lugar mais apropriado para estabelecer sua defesa. O oceano era grande demais, e desde que os homens-peixe não construíram nenhuma cidade, seria perto do impossível simplesmente encontrar um lugar para se abrigar. Enquanto dependia de terreno, a raça da sereia conseguiu estabelecer uma linha defensiva de cerca de 500 quilômetros. Embora o exército atual somente fosse constituído de 6 milhões de soldados, eles ainda foram capazes de bloquear os ataques dos dragões do mar por mais de um mês. O exército de Zhao Ai era apenas o primeiro lote de reforços. Ainda haveria um segundo e um terceiro lote que estaria vindo nos próximos dias. Depois que aqueles exércitos chegarem, a verdadeira batalha começaria. Entretanto, já que Zhao Ai tinha se juntado, a coisa toda tinha mudado. Nos últimos dias, Zhao Ai já tinha juntado mais de 1 milhão de bestas marinhas mortos-vivos. Além disso, ele também podia transformar qualquer cadáver em morto-vivo a qualquer momento. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.